Se você é cotista do GARI11, saiba que está havendo uma mudança neste fundo. A gestora divulgou um relatório e o fundo, que antes era só de logística, agora está tendo logística e renda urbana também. A gente vai ver isso e entre outras coisas neste vídeo. Fala galera, aqui é o Felipe. Nesse canal a gente fala de investimentos e educação financeira. Se você gostar desse vídeo, considere se inscrever e deixar o seu like. O GARI11, esse fundo está tendo uma mudança. Ele era o antigo GALG11, então agora ele se tornou GARI11. Antes ele tinha apenas ali 4 imóveis logísticos. Agora ele está adquirindo 21 novos imóveis e vai ficar com 25 imóveis. E o perfil do fundo vai mudar. Ele vai ter logística e renda urbana. No caso de renda urbana, são aqueles grandes supermercados, estilo Big Box do Pão de Açúcar, Grupo Mateus, entre outros. Então hoje a gente vai dar uma olhadinha no relatório que o fundo soltou e explicar toda essa mudança que vai acontecer e como que vai estar o novo perfil do fundo. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de investimentos, é apenas uma análise pessoal. Atualmente esse fundo está custando R$ 9,09. Esse fundo é negociado na base 10, ali em torno de R$10. Então é uma das opções interessantes para aquelas pessoas que gostam de comprar fundos imobiliários nessa faixa de preço de cota. O último rendimento que ele pagou foi de 8 centavos, o que dá aproximadamente 0,9 de rendimento por mês. O fundo então tem um valor patrimonial de cada cota de R$ 9,17, o que dá um P sobre VP de 0,9. Então o fundo está bem alinhado ali com o valor patrimonial dos imóveis que ele tem. Vamos dar uma olhadinha aqui no relatório dele então. Então aqui na capa a gestora já mostra, né, o fundo se chamava GALG11, que era Guardian Logística. Ele mudou o ticker dele para GARI11, né, que agora é Guardian Real Estate. Bom, a gestora então divulgou um relatório aqui de mais de 50 páginas mostrando como que vai ficar o novo perfil do fundo. Eu vou focar só nos pontos mais interessantes, nos pontos principais desse relatório, mas obviamente se você quiser ver todos os imóveis no detalhe, você pode dar uma olhadinha também lá no relatório. A vacância do fundo ficou em 0%, então ele conseguiu deixar todos os seus imóveis locados. O fundo antes tinha 4 imóveis e ele vai passar a ter 25 imóveis depois da finalização de toda essa transação. Aqui ele mostra um pouco da distribuição por cotas. Então ele pagou aqui 8 centavos, né, por cota. Ele já jogou um guidance de distribuição para manter o patamar nesse 0,08 centavos aqui que ele está distribuindo. Aqui ele mostra como era o perfil antigo do fundo. Então ele tinha apenas imóveis logísticos, eram apenas 4 imóveis que ele tinha. E aí mostra que esse imóvel Bate Souza Cruz aqui era um imóvel que tinha muito peso no portfólio. O fundo era muito dependente da receita desse imóvel. 60% da receita vinha dele. Bom, então aqui ele detalha um pouco essa carteira de 21 imóveis que estão entrando dentro desse fundo. O fundo vai ficar com uma carteira de mais de 800 milhões de reais em novos ativos, ok? São 21 novos imóveis que estão entrando. Aqui ele fala quem são os inquilinos, que são inquilinos high grade, de alta qualidade. Então vai ter o Grupo Pão de Açúcar, o novo inquilino, o Grupo Mateus, que é um grupo de supermercados também, e o Grupo Almanara. E aí fala desses novos imóveis que estão entrando no fundo. 30% está sendo dentro de São Paulo, 24% na Bahia, 11% em Alagoas, entre outros estados aqui. Então são 20 imóveis do setor de renda urbana, ou seja, de supermercados, que está entrando, e mais um imóvel do setor de logística que está entrando também. E aqui ele traz o detalhamento de todos os imóveis do Grupo Pão de Açúcar, do Grupo Mateus e do Grupo Almanara. Você pode olhar cada um deles que ele detalha aqui dentro do relatório, cada um desses imóveis. E aqui ele faz um comparativo muito interessante para ver como que está a situação do fundo agora. Antes o patrimônio líquido do fundo era de 500 milhões, agora está de 1,2 bilhões. O fundo tinha apenas 5 ativos antes, o fundo tem agora 25 ativos. O fundo que antes era só de logística, ele é de logística e renda urbana. O fundo tinha 3 inquilinos, agora o fundo tem 6 tipos de novos inquilinos, ok? O prazo dos contratos, né, que a gente chama de vault, era de 9 anos na média, agora subiu para 15 anos. E aí tem outras informações aqui. Bom, a alavancagem do fundo, que estava em 42%, reduziu para 24% na data de hoje. Ainda é uma alavancagem grande. A gente precisa ver como que vai ser estruturada essa dívida e o fluxo de pagamentos. Então é um ponto que a gente precisa ficar atento neste fundo. Mas o fato é que reduziu bastante a alavancagem aqui. A base de cotistas dele, que era para 81 mil, subiu para 170 mil. Obviamente que o mérito do fundo foi de descer. O fundo era negociado na base R$100, mudou para a base R$10, então conseguiu mais alguns cotistas com isso. E ele está com dividend yield aí aproximadamente de 11% ao ano.
Então o fundo ficou da seguinte forma, o fundo está praticamente 50%, meio a meio da receita dele. Metade vem de imóveis logísticos, de galpões, e metade vem dos imóveis de renda urbana, são aqueles supermercados. Grupo Mateus, Pão de Açúcar. Aqui, quem são os inquilinos, certo? 28% da receita vem do BAT, que é aquele imóvel logístico lá do Rio Grande do Sul. 27% da receita vai vir do Grupo Mateus, dos supermercados. 23% do Grupo Pão de Açúcar. 15% da BRF, que é um galpão que ele tem. 3% da Almanara, entre outros aqui. O local dos imóveis, né, da onde que vem a receita. Principal parte da receita vem do estado do Rio Grande do Sul, 28%. 18% da receita vem do estado de São Paulo, 15% do Pernambuco e 13% da Bahia. Percebam que esse fundo, a maioria dos fundos tem a maior parte da receita vindo do estado de São Paulo. Esse fundo ele vai ter essa diferenciação, que ele vai ser mais focado no estado do Rio Grande do Sul, né? A maior parte da receita dele, 28%, vem do estado do Rio Grande do Sul. E aí a parte importante aqui é como o fundo estruturou a alavancagem. É uma alavancagem aqui, se a gente for olhar, de 253 milhões de reais. A gente viu que é 20 e poucos por cento do patrimônio do fundo, né? Mas vamos ver como que ele organizou essa alavancagem. Aqui mostra o fluxo de pagamentos que ele tem que fazer. Então percebam que aqui em milhões de reais, aqui no ano de 2024 ele tem um pagamento de 25 milhões, 2025 35 milhões, aqui em 2026 37 milhões. Então esses 200 e pouco milhões, eles estão bem diluídos. A maior parte da dívida, né? Aqui, ó, se a gente for olhar 103 milhões de reais, vai ser pago entre o ano de 2030 e o ano de 2039. Então, nesses próximos anos, a gente pode perceber que o fundo ele vai conseguir ter caixa para pagar, porque essa dívida está bem espaçada ao longo dos anos. Obviamente que a gente tem que ficar de olho nesses 100 e poucos milhões que ficou bem lá para frente para ele pagar, né? Se ele vai conseguir crescer o patrimônio, vai fazer bastante caixa para pagar, mas realmente é uma dívida que não vai sufocar o fundo nestes próximos anos, que o fundo vai ter tempo de crescer e respirar um pouco. E a parte importante que ele já fala, né? O saldo dos CRIs amortiza de maneira casada com os contratos de locação atípicos. Então eles fizeram essa alavancagem de uma maneira que case com os aluguéis dos contratos atípicos de longo prazo que eles vão recebendo e a amortização que eles precisam pagar ano a ano, né? Eles fizeram essa dívida de uma maneira que não afetasse muito o caixa. Isso é importantíssimo. Então, resumindo aqui, o Gari 11 ele tá naqueles fundos que são base R$10. Por se tratar dos poucos fundos de tijolo que estão sendo negociados nessa faixa de R$10, é uma opção muito interessante para as pessoas que gostam de investir nesse tipo de tese, né? O fundo ele migrou para uma tese híbrida de logística e renda urbana, e renda urbana é uma tese muito interessante para o fundo entrar, é uma tese que tem mais liquidez, mais fácil de achar imóveis, de comprar, vender imóveis. A questão da dívida, a gente viu que é uma dívida alta, né? 24% de alavancagem, mas é uma dívida que ficou bem estruturada ao longo dos anos, é uma dívida que está bem espaçada, que não vai apertar o caixa do fundo neste momento. Mas, tendo qualquer novidade em relação a esse fundo, a gente volta aqui e traz para vocês. Me conta aqui nos comentários se você tem esse fundo na carteira, o que você achou de toda essa transformação. A gente se vê no próximo vídeo, até mais!